Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Em resposta ao Supremo, o projeto que criminaliza o porte de drogas vai entrar na pauta do Senado já na semana que vem. Tribunal de Justiça Desportiva dá prazo para dono da SAF do Botafogo apresentar provas de corrupção na arbitragem. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento: Bradesco, financiar seu novo carro pelo app é fácil. Por causa dos estragos provocados pelas fortes chuvas, o governo de São Paulo enviou ajuda humanitária para Ubatuba, no litoral de São Paulo. Mais de 25 toneladas de alimentos, água potável e produtos de higiene e limpeza estão sendo entregues para os moradores atingidos pelo temporal. Nos últimos 2 dias, a cidade registrou um acumulado de chuva 22% acima da média prevista para todo o mês de março. Pelo menos 5 bairros ficaram isolados por causa do transbordamento de rios. Com pressão da oposição, a proposta de emenda à Constituição que torna crime a posse e o porte de drogas deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na próxima semana. O tema, que gerou atrito entre os poderes legislativo e judiciário, agora divide os próprios ministros do STF. Com um placar de 5 votos a favor para definir que o porte de maconha para uso pessoal não deve ser considerado crime no Brasil, o Supremo Tribunal Federal precisa de só mais um voto para formar maioria e estabelecer essa regra aos tribunais em todo o país. O pedido de vista do ministro Dias Toffoli paralisou a discussão em plenário e acendeu alerta no Senado para que a proposta de emenda à Constituição das Drogas seja analisada já na quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A proposta em andamento no Congresso pretende criminalizar a posse e o porte de todas as drogas, incluindo a maconha. O texto também prevê diferenciar usuário de traficante, mas sem detalhar os critérios que podem ser adotados pelas autoridades. Entendemos que essa é uma prerrogativa e competência do Senado, onde estão as pessoas que foram eleitas para representar a sociedade em temas tão delicados dessa natureza que dialogam com a vida real do cidadão brasileiro. Não há dúvidas de que, liberando as drogas, se aumenta o consumo e, aumentando o consumo, explode a dependência. A sociedade brasileira não está preparada para a liberação das drogas e é por isso que o Senado Federal levará adiante a votação da PEC. O embate entre o STF e o Senado sobre o tema ficou ainda mais acirrado depois que os ministros passaram a discutir a quantidade de droga que servirá para diferenciar usuário de traficante. Parte da corte busca um consenso entre 20 e 60 gramas. Mas depois de pedir mais tempo para analisar o processo, Toffoli passou a defender que não cabe ao STF estabelecer esse limite, o que abre uma nova divergência dentro do próprio tribunal. Reservadamente, alguns ministros criticam a postura de Toffoli e dizem que a divisão incendeia ainda mais a queda de braço com o Senado. Também afirmam que o Legislativo já deveria ter resolvido o tema e que as ações foram parar no STF justamente por omissão do Congresso. Autor da PEC, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vinha sinalizando ao presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que iria esperar pela definição da Corte sobre o assunto, mas mudou o tom nos últimos dias. Pacheco passou a defender que a Casa não pode permitir a descriminalização das drogas via decisão judicial. A expectativa é que o texto seja aprovado com folga na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário do Senado na semana que vem. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou a abertura de um inquérito para investigar a denúncia de corrupção na arbitragem feita pelo dono do Botafogo. John Textor disse em entrevista na última quarta-feira que possuía gravações de árbitros brasileiros reclamando que não tinham recebido propinas. O STJD deu 3 dias para que ele apresente as provas. A Justiça da Argentina investiga uma denúncia de estupro cometido por 4 jogadores do clube de futebol Vélez Sarsfield. A investigação ocorre após a acusação de uma jornalista esportiva de 24 anos. Segundo ela, o crime teria acontecido na madrugada de domingo, em um quarto de hotel. A jornalista afirmou que foi abusada enquanto dormia após ter consumido álcool. O time argentino afastou os jogadores. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite.